Hum, hum, hum. Oi, gente. Obrigado a você que está no IGTV, vendo esse vídeo depois do ao vivo. E obrigado também a todo mundo que está entrando. Hoje vamos falar mais uma vez com o veterinário, com o Thiago. Se você não, primeira vez que se chega aqui no ao vivo do meu Instagram, gente, toda a vida eu falo com esse veterinário, porque tem muitas dúvidas que surgem de pessoas que têm animaizinhos. Então, se você tem animalzinho ou se você gosta do tema, fique aqui conosco, porque a gente vai falar agora com o Thiaguito. Ele que é um veterinário muito legal. Se você ainda não conhece, ele é uma figura, um cara muito que entende muita coisa também e tem algumas informações assim sempre válidas. Se você tem algum problema com o seu animal, tá meio em dúvida o que está acontecendo, volte e meia aparece algumas coisas estranhas no animalzinho, né? Então você pode sempre mandar a sua dúvida, tá bom? Vamos agora, antes da gente entrar para a conversa, algumas participações aqui, todo mundo entrando. O Edilson, olá, fala Edilson também, tudo bem? O Dodi também. Obrigado a todos que estão por aqui. Tem o Fronza, obrigado a todos. A Suleima Lima, obrigado a todo mundo que está aqui. Estamos competindo com essa live e com muitas outras pessoas. A Marlene junto com a gente também. Tem artistas e tudo mais, mas a nossa live também vai ser legal, tá bom, gente? Juro pra vocês. O Thiago a gente já fez. Oi, Bru, oi, minha prima querida, tudo bem? A Josiele também dando oi pra gente. Vamos então já colocar. E aí, Thiaguito? Olá! Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tudo também. A gente só se Como é que tá encontra o em frio? lives, né? A gente só se Oi? vê nas lives aqui do Pois Instagram, é é, o momento que por a gente se enquanto tá encontra. assim. Exato. Bom, como sempre, eu vou comentar do fundo. Gostei. Nós temos agora uma Ah, planta. tem uma plantinha. Uma plantinha. Você está atendendo aí já ou não abriu Já eu tô atendimento? fazendo alguns atendimentos domiciliares, estou analisando uma proposta de um consultório em um pet shop, Legal, muito que tá bom. abrindo até daycare, tá bem bacana o projeto. Dá até um apertinho no peito, porque me lembrou muito o Patas Café. Sim, aqui em Curitiba. Mas é um aporte que eu vou ter para poder organizar a vida aí e trabalhar como clínico mesmo, porque é Thiago, a como coisa que eu que mais você amo. está sentindo as dúvidas? O que que mais está chegando para você nesse momento de pandemia? Se você pudesse traçar, tem alguma coisa mais ou menos em comum, assim? Cara, o que tem rolado, meu WhatsApp tá lotado de mensagens, até relacionado a um vídeo que eu fiz sobre o resfriado. E é Tá lá muito, no teu muito, muito YouTube? comum. No YouTube. É muito comum. Chegamos a 200 mil visualizações Ó, e acho. Thiago, dá para É, monetizar esse vídeo já? já tá, Sensacional. meu filho! Aí cheguei a 10 mil inscritos e Sensacional. sensacional, eu tô amando, assim. Até esses dias eu tava Uhum. preparando um conteúdo sobre gatos, né? Porque é uma coisa que às vezes me foge um pouco, algumas orientações relacionadas ao comportamento, à história. Eu fui buscar um pouco mais disso, me aprofundar. Eu tô para fazer um vídeo sobre eles, porque tem muita coisa, assim, que dá pra gente discutir bastante em relação aos gatos. E as Mas a pessoas se situação. interessam muito por isso, né, Muito, Thiago? muito, muito. E analisa uma compreensão. Eu acho que mudaria se todos os papais e mamães de gato conhecessem um pouco mais sobre essa história. Talvez mudaria um pouco a percepção até mesmo deles, um Com certeza. pré-julgamento, Com né? certeza. Agora, nesse vídeo da tosse, eu não sei, já perdi as contas de quantas pessoas eu consegui orientar via online, né? Até tem gente que fala, eu quero te pagar e não sei o quê. Até por causa dessa pressão, eu criei um PicPay, assim, para quem quiser fazer uma doação sobre a Uma ajuda que eu dei, ajuda. né? Uhum. E tá bacana nesse sentido, porque o que eu tenho percebido é a incidência muito alta do resfriado em cães, mas a prática de diagnóstico nisso está faltando. Uhum. Os veterinários têm, às vezes, se perdidos, às vezes eu recebo fotos
de receituários com medicamentos para tudo. E isso demonstra para mim que nem o colega está conseguindo saber o que representa aquilo, os E, sinais em clínicos. geral, esse veterinário às vezes vai buscar algo até mais complicado, mais Bastante, que difícil do que acontece ao necessário. monte. Aham. Diagnósticos muito radicais, né? Colapso de Uhum. traqueia, cirurgia com 12 mil reais a cirurgia, laparotomia exploratória, abrindo um animal inteiro para poder ver o que, a olho nu, o que está acontecendo, porque acredita-se que é uma obstrução, quando na verdade é só um resfriado, ele está tossindo, expectorando. Então, mas Imagina. eu não posso julgar o colega, porque eu aprendi isso no dia a dia, na prática, vendo, até na creche, porque um dia houve um surto disso no começo, no meu primeiro pet shop. Teve um surto, eu comecei a ver, eu falei, meu, isso está em cadeia, isso é muito esquisito. E aí eu percebi que cães que já tinham a vacina da gripe não desenvolviam a pneumonia, mas desenvolviam o resfriado, que é o que mais acontece. Embora os cachorros estejam vacinados, não estão prevenindo 100% do resquícios do resfriadinho, mas a Uhum. pneumonia não desenvolveria. E isso me preocupa, porque fica dando tanto medicamento, e às vezes eu vejo medicamentos muito fortes, que daí potencializa efeitos de efeito colateral no fígado, por exemplo, no rim. Aí gera outros transtornos, e daí vira uma cascata que a gente chama de cascata da inflamação, que é onde há um Uhum. mediador químico, força daí o organismo a ficar lutando contra aquilo, quando na verdade nem precisava. Nem Então é precisava. bem. O que eu tenho visto mais de procura é isso. Outra procura que eu digo que está em segundo lugar está relacionados mesmo à parte de alimentação, não está sabendo fazer, porque está tendo muita informação sobre novas dietas, comércio de ração aos montes, vendendo impactos sobre melhorias de pelo, melhorias de cuidado, quando na verdade não é isso que está pegando, né? Eu tenho Uhum. conversado com um Uhum. professor lá de Natal, o Dr. Tarcísio, às vezes a gente faz umas lives sobre isso, sobre bem-estar. Eu também estou mudando alguns conceitos em prática alimentar animal, né? Buscar a parte de origem animal. Como que era os cães de antigamente? Como eles sobreviviam sem ter tantas rações como tem hoje? Né? A polenta, porque antigamente os colonos faziam muita polenta, vísceras, e os Olha, animais tinham uma sobrevida maior. e Então hoje a dava esse. busca. Você sabe que tem até uma colega minha na rádio que ela falou que a cadelinha dela, bastante idosa, estava com muitos gases, estava desenvolvendo uma quantidade de gases tremenda, assim, e isso estava Uhum. incomodando, né? Afinal, virou um saquinho de pum, né? Pum. E aí o que que ela fez? Ela começou a dar comida mesmo, de humano, fazer Melhorou bastante. muito, 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 Viu? muito, né? Então, quer Porque dizer, às é vezes coisa. as rações inflamam o intestino e daí gera a produção Uhum. excessiva de bactérias que vão produzir esses gases. Outra situação é, às vezes, animais que têm o bigode muito longo, às vezes fica resíduo de alimento na barba. Então eles têm hábito de ficar o tempo Pegando todo. aquilo. A baba. E daí o que acontece? Ele junta nos dentes, principalmente entre os dentinhos da frente, e vai aderindo placa bacteriana. Às vezes, quando eu fazia a limpeza e extração de tártaro, quando eu quebrava o tártaro, saía fiapos de pelo acompanhados de alimento, de bolo alimentar. Eu costumava dizer que é o dente italiano, cheio de polentinha nos dentes. E aí, cara, o que isso me preocupava? Porque os cães acabam lambendo excessivamente também as patas para retirar resíduo e auxiliar essa limpeza, esse toalete que ele faz, e consequentemente ele engole bastante ar, o que Uhum. interfere daí na produção excessiva de gases. Então é bem Perfeito. característico isso. É. Gente, para vocês que estão acompanhando, tem alguma dúvida, como sempre, o Thiago está sempre Por favor. disponível, né, para É, essas dúvidas. Você pode utilizar aquele pontinho de interrogação que tem logo embaixo, e aí a gente coloca para todos os nossos telespectadores do nosso programa, que eles viram que é um programa programa de TV. PET! Você pode mandar a sua palavra. Tiago, antes das perguntas chegarem, eu queria Uhum. perguntar para você algo que a gente nunca conversou aqui, que é a Tá. questão dos animais silvestres, cara. Porque a gente está Hum, tendo muitas apreensões, assim, aqui no Paraná, eu vi que em todo o Brasil, de pessoas que estão com cobras, najas, a piton, né, que é um tipo de cobra que as pessoas... é. E um comércio ilegal, assim, muito complicado.
Tiago, o que que você É, poderia falar para alguém que tem vontade de ter um animal silvestre? Quer dizer, como que funciona isso? isso é bem complicado. É porque acaba virando muito mais uma necessidade, e isso espero que as pessoas não interpretem negativamente o que eu vou dizer, mas isso interfere muito mais num egocentrismo de adquirir um animal assim, do que de fato uma necessidade de um cuidado, porque hoje a gente tem vários outros animais que a gente poderia dispor desse cuidado, cão, gato, coelhos, Muitos na hamster e rua, afins. né? Agora, a busca por algo diferente está em alta. E não é somente isso. A vontade de querer expor isso também é absurda. Existem umas leis que não são novas, e a gente pode perceber isso nos comerciais de televisão. Acabou-se comerciais de televisão em que envolve animais nos comerciais. Nem efeito 3D, tridimensional, a tortuguinha da Brahma, tudo sumiu. Acabou. Justamente para induzir as pessoas a não terem afeição por esse tipo de animais, porque eles não vão ficar tomando cerveja, eles não vão ficar participando do que os comerciais fazem. Então, a desconstrução da narrativa psicológica do indivíduo está muito forte, porque hoje o Estado promete uma busca de leis para interferir justamente naquela conduta do egocêntrico que você possui. Por quê? Quando você quer transferir toda essa realidade fictícia que tem um comercial de televisão, por exemplo, filmes e afins, você esquece do fator bem-estar animal. Se você de fato ama, você não vai querer engaiolá-lo, não vai querer fazer algo tão agressivo assim. E são animais, às vezes eu questiono um pouco a prática da medicina veterinária em relação a esses quesitos, sabe, Manuel? Falando que você pode ter uma tartaruga X num quadrado Y, né, tanto de espaço. Mas espera aí, na vida natural das coisas, como é o padrão disso? Qual o espaço verdadeiro? A gente está colocando demais uma interferência de uma inteligência humana sobre a natureza. E isso, às vezes, eu acho que desopila um pouco da ética, da Sim, coisa real do que é o amor, seria, né? sim, sim. Agora, eu trabalhei por um tempo, um ano no IBAMA como estagiário na época que eu era estudante de medicina veterinária e era bem triste, assim, era muito triste de ver a quantidade de aves, de animais, de macacos. A gente pegou na época um leão que foi pego de um circo, ele vomitou um cachorro inteiro, assim. Nossa, O meu Deus. cara do circo pegava cães na rua para dar para o leão e ele magro, cerrado os dentes. Então, às vezes, quando eu vejo fotos de gente tirando fotos com animais selvagens, assim, eu fico. Isso embrulha um pouco o estômago, porque a gente sabe dos bastidores. É triste. Para se chegar a esse animal silvestre, da forma até mesmo irregular dentro da sua casa, esse animal passou por um estresse muito grande. Que amor é esse que você propaga essa desilusão de achar que tudo foi mil maravilhas? Então, para se adquirir um animal silvestre, é importante que você conheça a lista dos animais que você pode adquirir e vá em busca de criadouros comerciais e conservacionistas. Esses criadouros são visitados periodicamente pelo IBAMA e pela Força Verde aí no Paraná. Tem um bem famosão que alimenta o Brasil inteiro na parte de répteis, por exemplo. Répteis e quelônios, que são os tigres d'água, tartarugas marinhas em geral. Mas Uhum. são condições assim que a gente precisa mesmo pesquisar antes para saber o que a gente está adquirindo. Hoje tem acesso a arara canindé, jabutis, então tem a possibilidade de ter esses animais silvestres. Agora, o que me assustava na prática do estágio era a quantidade de papagaios que eram retirados de proprietários, sabe? Isso era bem Papagaio. triste, papagaio, porque hoje não pode mais, né? Não é uma coisa assim, quem tem corre esse risco de perder por uma denúncia ou coisa e tal. E era triste de ver porque tinham papagaios que estavam há anos com família e às vezes chegava lá 30 papagaios apreendidos de famílias, às vezes a gente ouvia eles gritar: ô mãe, café, café. Eles tinham uma e às vezes morria depois de 5 dias por estresse, pelo abandono. Então, a medicina veterinária, o conselho, junto com esses órgãos institucionais, deviam repensar algumas práticas. Ao invés de começar a apreender, investir mais em conscientizar. Não é só colocar animal silvestre na nota do dinheiro. Não é só isso. É trazer de volta
uma pesquisa, trazer de volta nas novelas, nos comerciais, mas o contato emocional em relação a isso, para as pessoas se conscientizarem. Colocar um médico veterinário numa cadeira aí de biologia nos ensinos, trazer essa aporte, que as escolas têm que ter um mascote. Nos Estados Unidos é tão bonito, você vê, sempre tem um furão para os alunos terem contato e começar a sentir isso, para que as pessoas aprendam o que se chama posse responsável. Que é esse. Você fala uma coisa muito interessante, Thiago, que eu nunca tinha parado para pensar. Muitas vezes a pessoa que tem uma cobra ou algum animal selvagem, é claro que aquilo pode ser genuíno dela. Ela gosta daquilo. Mas, em geral, também é uma autoafirmação, né? É um egocentrismo ali de querer ser diferente, de querer um animal que possa simbolizar aquilo que a pessoa acha que é ou que quer passar para os outros. Então, uma questão de, eu quero uma cobra porque ela é forte, porque ela mete medo, algo do tipo. Sem necessariamente pensar. Até porque a manutenção de um bicho desse, né, Thiago, não é fácil, né? Não, você precisa comprar ratos, você precisa ter um local muito específico. Hoje eu vi uma temperatura, notícia, luz, a gente deu até no Balanço Geral uma informação, se eu não me engano, uma cobra que vivia num balde, assim, cara. Você já imaginou? Tipo, que coisa mais fora e contra a natureza desse bicho, completamente. É bem triste. É muito triste, até porque tem veterinários que atuam práticas assim. Recentemente, até aí no Paraná, em Curitiba, teve uma apreensão. Deixa eu te falar que eu fiz uma reportagem nessa clínica que foi alvo da operação. Faz mais ou menos uns 2 anos eu fui e eu notei uma postura bem estranha, Thiago, do dono. Porque ele estava lá, mas vocês vão filmar o quê? Eu falei, não, a gente está falando justamente sobre essa coisa das pessoas terem animais selvagens. Tinha cobra em todas as salas, e depois foram conferir isso. Tinha desde tucano até gato normal, tudo convivendo junto, répteis, uma coisa terrível. É bem triste, porque esse amor ultrapassa a lógica do que é o amor verdadeiro. Quer dizer, não é o amor verdadeiro, não, se de fato você realmente gosta, você jamais gostaria de ver isso preso. Uma coisa é você adquirir esses animais em cativeiro, que nascem presos em uma gaiola. Se você o soltar, de fato ele não vai sobreviver. Isso é notório, como calopsitas, como periquitos e afins. Se você deixa um periquito sobrevoar uma amplitude de liberdade, ele tem, às vezes, parada cardíaca, porque o esforço é tamanho da liberdade. Ele não aguenta. Não aguenta. Por isso que, às vezes, a gente vê animais que caem em casas, assim, que eram de gaiolas, porque não tem esforço para isso. Não sabe como buscar um alimento. Então, a parte de animais selvagens, silvestres, tem que tomar muito cuidado. Eu, como veterinário, se eu encontrar um animal silvestre no meio da BR atropelado, eu corro um risco muito grande de colocar ele dentro do meu carro e levar até uma clínica. Eu posso ser processado por tráfico de animais. Até eu provar que a minha intenção era boa. Então, às vezes, a gente, como veterinário, também se pega numa condição bem negativa, bem difícil, em tentar botar a mão nessas coisas. Né? É muito complicado. Eu acho que quem tem animais selvagens tem que ter um veterinário específico para essa área, que orienta na parte de documentação, que orienta em tudo. Porque esse amor pode ultrapassar um limite muito grande, que acaba sendo muito mais próprio do que pelo animal. Né? Mas é triste. Eu vi recentemente o estudante de veterinária que tinha as najas, né? Que ficou e até o conselho está em cima disso para tentar impedi-lo de continuar estudando veterinária. É que, pela lei, o conselho não pode intervir. O conselho só pode fiscalizar médicos veterinários que têm habilitação para isso. Então, é complicado, é muito complicado. Tem perguntas? Tem. Vamos com a pergunta da Raquel. E ela fala o seguinte: meus meninos comem aquela ração fórmula natural, mas os gases deles, misericórdia, sempre dormindo. Então, o que acontece, será, Thiago? Tá defumando a casa, né? Tá tirando todos os maus espíritos. Que curioso.
É normal. Eu conheço a Raquel, tá sempre nas nossas lives aí. Aliás, é esse público que cobra bastante da minha presença junto com você. Sim, Eles então, gostam isso é muito muito da legal. nossa, da dupla dinâmica que o pessoal cobra. Cobrem Minha mesmo, família gente. cobra, é muito Ah, é gostoso. muito legal. E aí, é assim, eu conheço os cães, eles são de pelos longos, é um Shih Tzu e um Lhasa. Então, eles têm hábito de lamber, os cães têm hábito natural de lamber as patas, fazer toalete, retirar resíduos no meio dos dedos. Às vezes a gente tem acesso à cozinha, eles andam pela cozinha, sentem cheiro e sabor no pelo relacionados a dejetos que podem cair no chão, né, desses alimentos. Então, isso tudo transmite um hábito de lamber. E o fato de lamber vai produzir gás, porque ele engole isso. Então, uma dica que eu dou para todo mundo que tem cachorro que dá de comer aí, assiste o alimento, é depois você dar uma erguidinha nele depois que come, dá uma erguidinha, uns 5 minutos, carregando com as patinhas de trás no chão e as patinhas da frente erguidas. Fica brincando, ele vai arrotar. Você já está reduzindo em torno de uns 60% a 70% dos gases que produzirão de noite. Como se fosse um Né? bebezinho, assim mesmo, Isso, né? caminhadas também, eles desinflamam o intestino. É muito comum, às vezes, nós, como humanos, quando começamos a querer caminhar, começa a dar vontade de usar o banheiro. É normal Muito! isso acontecer. Isso é porque ele joga anti-inflamatório natural. O organismo Uhum, trabalha melhor, o teu sangue projeta para aquelas áreas. E daí você tem uhum. esse desconforto de querer usar o banheiro. Mas, na verdade, é um anti-inflamatório natural a caminhada. A Tatiane mandou uma fotinho daquele da carinha verde, meio com enjoo, assim. Acho que a nossa Ah! conversa está um pouco escatológica, mas às vezes Ah, a gente ah cai é para porque. isso também, tá, gente? Faz parte, É, né? ela deve sentir muito Tem, cheiro agora, um de pouco pum. mais para cima, teve uma pergunta, Thiago, se dá para dar banana para cachorro. Fruta, É, dá para dar? dá pra dar, mas cães, tá caindo em desuso essa prática de considerar cães como onívoros. Onívoros somos nós, animais ou seres, né, que comem sementes, proteínas e carboidratos. Os cães são estritos à proteína. O que isso quer dizer? Eles são mais dependentes da proteína. Só que ao longo da evolução da medicina veterinária, tem se acrescentado muito a necessidade de grãos na ração. Então você vê ração vegetal, ração vegana, ração livre disso, livre daquilo, quando na verdade eles comem muito mais vísceras e carnes. Por isso que eu acredito, isso é uma opinião da prática que eu tenho visto, a alta incidência de câncer em animais. Essa industrialização de tudo sintético para formular uma ração, porque se você ler os ingredientes que vai farinha de pena, vai farinha de osso, vai restos, resíduos animais, que coisas que na natureza ele não comeria. Então, um animal jamais cataria a banana do pé para comer. Então, isso é uma Uhum. prática nossa. Alguns cães recebem, não é nem pelo sabor, porque ele nem vai sentir tanto açúcar assim. Ele vai sentir mesmo como um petisco, uma forma de retribuição pelo carinho. O estender a mão para dar algo potencializa isso. E também tem um reflexo. Se meu dono come, é líder da matilha, eu também vou Eu vou receber. comer. Então, Meu mas pai na pode Lapa, estar. que é muito engraçado. Meu pai, com todos os cachorros dele, agora tá o Joca lá, ele sempre dá, porque tem um pé assim de mexerica, e ele sempre dá, e ele fala, mas esse bicho adora fruta. E você vê que, na verdade, o cachorro não sente nem o gosto. Ele vai, Não. ele engole Se isso você inteiro. comer, ele nem vai querer Ele vai. puxar isso. Mas meu pai fala, é incrível como esses bichos gostam de fruta, né? Mas não necessariamente, né? Nem Não sempre. necessariamente. Não, Tem nem sempre. Isso mesmo. uma outra pessoa falou agora há pouco. A Raquel também falou do bicho do Madagascar, que fala, eu me remexo muito, é um dos que mais sofrem tratos. Você sabe que dia desses eu estava no Capão da Imbuia, tem o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, onde tem a conservação da fauna lá, uma equipe da prefeitura, e eles Nossa, que estavam legal. mostrando, nunca tinha visto o. Como que é o nome daquele bicho, meu Deus? Que tem um focinho bem fino. E Tamanduá? não, ele é pequenininho assim, mas com que fica roubando coisa em Foz do Iguaçu, fica roubando coisas das pessoas no parque. Aquati? É um coati. Aham. E aí Aquati. ela falou justamente sobre isso. Eu pergunto, porque ele é tão bonitinho, mas não dá para ter em casa.
Ela falou, não, de forma nenhuma. Isso é muito louco, né, Tiago? Porque tem bichos que ele parece ser, mas não é possível domesticar, assim, de forma Não. nenhuma, né? Até tá, desde que você pegue desde filhote, mas a gente transfere doenças para esses animais. Por exemplo, você não vê tanto zoológico com tantos macacos expostos, porque as doenças humanas transferem para os macacos. As gripes, tuberculose, tudo isso a gente transfere. São animais sensíveis, a gente não pode fazer esse aporte vacinal que nós tomamos nesses mamíferos, por exemplo. Então, a gente tem uma conduta dos nossos olhos, nós temos uma aproximação por tudo que é muito redondo e fofo. Isso vem de uma analogia, uma construção desde a infância com desenhos animados, tudo que é para criança redondinho, muito colorido e felpudo. A coisa Monstros da S.A. perícia, né? Isso, e isso vai construindo ao longo da vida. Então, nós temos uma afeição por coisas redondas. Por exemplo, ninguém tem afeição por uma galinha. É muito difícil você ter, porque quando ela cresce, tudo é muito triangulado nela. Agora, um Aham. pintinho, que é mais redondinho, felpudo, fofinho, bonitinho, a gente já É tem uma bonitinho. afeição, É. entendeu? Exatamente. A É muito construção do louco. psicológico é incrível. Você sabe que eu estava, inclusive, nessa pauta que eu estava fazendo, o tema era cerol, né? E aí essas veterinárias estavam falando, cara, diz que tá impressionante o número de aves, É, corujas, é muito gaviões triste. perdendo asa. E isso vem sendo assim mais frequente, isso é muito triste também. Um bicho que perde eventualmente uma asa, ele não consegue voltar, Nossa, né, Tiago, à isso é tão natureza. difícil. Não. É, né? Isso é triste, porque é o que eu falo, Emanuel, falta conscientização. As escolas todas deveriam ter obrigatoriamente uma cadeira em que, uma matéria mesmo, sobre posse responsável, sobre a proteção desses animais. Como que é conviver com eles? É tão bonito. Eu acredito que a evolução da tecnologia das coisas, nós vamos admirar apenas a holografia desses animais. A gente não vai conseguir mais ter acesso, porque se mata tudo, se quer ter É. tudo. E daí, cara, tá bizarro assim. Então, falta educação, investimento financeiro de fato em conscientizar através de divulgação em mídia, mais reportagens voltadas para isso, não buscar apenas reportagens que impactam uma sociedade ao ponto de criar uma certa audiência, mas transfigurar espectadores que gostem do assunto e joga isso para a emissora, por exemplo. Talvez, Sim. eu acho que tem que desconstruir a narrativa de que tudo é só padrões daquilo que a gente tem que fazer para um cliente que investe. Eu entendo da necessidade de um jornal sobre isso, ou de uma emissora sobre isso, mas eu acho que as pessoas estão começando a ficar mais seletivas, por isso que a internet está aos montes, tem tanto canal de YouTube com isso tudo. E acho que as pessoas deveriam repensar essas formas, né? é, Sim. transfigurar um canal, o que o telespectador quer, não o que eu quero impor para você ouvir. E daí criar essa narrativa de conceitos de bem-estar. Tanto não se observa isso. Amanhã eu vou ter uma live com a Raquel Formigueri aí, que está aí nos contatos, na live. Amanhã eu vou conversar com ela sobre um bate-papo e a hora de partir? Quando a gente perde nossos filhos, como é que a gente sobrevive a isso tudo? Como Esse fica o nosso luto, né? psicológico? Sabe por quê? Porque os animais transfiguram esse antidepressivo na vida da gente. São seres que a gente consegue mandar, a gente não consegue ser mentiroso, a gente sente sempre julgado quando a gente conversa com eles, a gente gosta de, mesmo cansado, dar um afago, até a situação dos gatos que eu tinha falado para você que eu estava pesquisando é a origem dos gatos, né? Olha como foi fundamental os gatos na sociedade com o homem. Os gatos, eles em algumas regiões do mundo, eles foram os propagadores à dissolução da peste negra, porque eles eram os Sério? gatos que matavam os ratos que transmitiam a peste negra, que tinham os parasitinhas, que são as pulgas. Que Então, sensacional, cara. e aí você vê, por isso que as pessoas falam que gato é antissocial, porque na construção do cachorro domesticado, o cão viu que estar perto do homem era benefício de conseguir alimento farto e fácil acesso, proteção e tudo mais. Por isso que foi domesticando cães. Agora, já o gato, o homem adquiriu para diminuir a incidência de roedores. Então, em várias cidades,
colocavam, infestavam de gatos navios cargueiros. Há muito tempo os egípcios foram eles que nas ruínas descreviam daí os gatos como líderes das coisas, porque quando eles começaram a plantar sementes, eram os ratos que caçavam os ratos, que devastavam as plantações. E daí eles idolatravam, porque eles salvavam a população inteira. Então o gato foi introduzido como um funcionário do homem para poder matar os roedores e diminuir a ascensão a isso. Mas, na parte de comportamento, gatos, na naturalidade, não mia. Os gatos aprenderam a miar com a evolução da domesticação, porque os gatos miam para os proprietários para demonstrar que eu quero alguma coisa, e a gente reage sobre aquilo. Então, o gato geralmente mia quando ele realmente quer algo, mas ao dia a dia ele não fica. Ele passa 18 horas dormindo. Uhum. Então a gente forçou a introdução do gato na sociedade, ao contrário dos cães, que foram introduzindo aos pouquinhos. Então, essa relação é curiosa. E é uma relação de diferença histórica, né, Thiago? Porque assim, a gente pensa, mas o cachorro é mais bobo, ou o cachorro é mais amoroso. Mas não, talvez o cachorro ele foi mais interesseiro ao redor. E eles são até hoje. São até hoje. Então, eles ficam perto de quem vai alimentar. E o gato já tem uma postura muito mais individual, mas também mais independente. Quase que ali sendo um parceiro do homem, como você falou, né? Exatamente. Quer dizer, ajudava o homem a fazer isso. Muito sensacional, muito legal. Tem uma pergunta aqui, da Raquel também, ela, olha só. Uma das cachorrinhas da minha irmã tomou água com Vanish, que estava na bacia no chão. Seria bom observar ou dar algo para ela tomar? Isso dá pra gente até ampliar, né, Thiago? Produto de limpeza em geral, assim. Eu acho que deve ser muito normal. Então, são duas perguntas que eu te faço. Primeiro, quando há diretamente a absorção disso. E segundo, se há algum tipo de problema, por exemplo, eu sempre tenho essa dúvida. Eu passei no chão, veja, limpeza pesada. E tá ali no chão, e de repente o gatinho vai lá e anda. Lambe depois a pata, quer dizer, pode dar algum problema também? Como que fica isso? Pode. A gente tem que criar o hábito de guardar rótulo das coisas de produto de limpeza que a gente compra, porque no próprio rótulo tem um 0800 que você pode ligar para pedir antídotos. Isso é muito importante. Na suspeita de intoxicação por qualquer produto de limpeza, conta para o veterinário qual é o produto de limpeza, para a gente entender quais são os princípios ativos envolvidos. Gato possui tropismo. O que isso quer dizer? Afeição por cloro. Às vezes você limpa o chão com cloro, ele gosta de se esfregar, ele tem uma certa... um tropismo mesmo, ele gosta, pira. Isso muito mais para gatos que não são castrados do que gatos castrados. Tem um efeito hormonativo envolvido aí. Mas todo produto de limpeza que é utilizado, existe no rótulo, a parte de trás, as especificações para diluição, inclusive para o objetivo da qual você quer, se é para limpeza de superfície, se é para esterilização de um ambiente. Então, hoje, na medicina, para quem tem pet, procura-se comprar muito mais produtos voltados para pet do que esses que a gente busca por cheiro e afetos de consumo mesmo. Gosto do Veja, eu entendo. Mas às vezes pode ser corrosivo. Pode ser corrosivo. Um produto que eu gosto de recomendar bastante é o Herbal Vet, que ele é usado em centros cirúrgicos, clínicas veterinárias de uma forma em geral. Ele esteriliza o ambiente. Então ele mata as bactérias, vírus, fungos que estão sobrevoando. E onde encontra esse Herbal Vet? Encontra em casas veterinárias, na internet. Lembre de ler o rótulo para fazer diluição. Ele é muito concentrado. E se você comprar um frasco mesmo, que custa em torno de uns R$80, você tem aí um produto por uns 3, 4 meses, tá? Ele dilui, se eu não me engano, é 1 ml para 10 litros de água. O cheiro fica uma delícia, cheiro de herbal mesmo, uma coisa forte, ao mesmo tempo agradável, não afeta a mucosa dos animais, não causa irritação. Agora, esse poder Vanish O2, a gente tem que lembrar dos componentes químicos. É ótimo. Vanish Poder O2. A água oxigenada, a fórmula química de uma água oxigenada é H2O. H. Então, é uma água oxigenada, H2OH. O Vanish nada mais é do que um pó em oxigênio, em pó, que você, quando joga na água, ele se transforma em uma água oxigenada. Então, é só uma água oxigenada em pó. Então,
o que vai acontecer é um aumento de gases, uma dilatação, pode acontecer isso, mas ela precisa observar. Todas as vezes que o animal vomita transitoriamente um vômito atrás do outro de forma recorrente, né? É importante fazer jejum de 8 a 12 horas de água e comida, respeitar esse intervalo, não tentar introduzir remédio oral, não tentar fazer nada da comida, nada. 8 em 8 e depois, horas? de 8 ou 12 horas. Tá. Aí, deu 8 horas do jejum, dá uma dieta reforçada, uma alimentação caseira, sem sal, sem tempero. Espera mais 1 hora depois que comeu e introduz a água. Às vezes, na maioria delas, você não precisa nem sair correndo com o veterinário. Por quê? Porque esse vômito, às vezes você descansa o estômago, ele corta o efeito da náusea, que é o que perdura dos animais. Agora, se mesmo assim ficar vomitando, deu uma reação que pode desenvolver uma pancreatite. E daí leva correndo no veterinário depois desse jejum para fazer ultrassom e diagnosticar isso. Perfeito. Tá? Tem a participação do Arcílio. Ele fala, 2 das minhas 4 meninas, elas gostam de sabão em barra. Eu tenho que esconder o sabão delas. Por quê, Thiago? Por causa da gordura, é utilizado muita gordura, e isso é a mesma gordura que utilizam-se nas rações, gordura animal, gordura vegetal. Então isso é o que, quando você lê uma ração que diz assim, 100% de satisfação, quer dizer que o animal tem vontade mesmo de comer elas. Isso, se você tiver curiosidade de fazer um teste na sua casa, pega um coador de café, coloca um pouco da ração e observa, você vai ver a quantidade de óleo que esse coador vai puxar da ração. É isso que faz os animais sentirem prazer e gosto e vontade de comer. Por isso que algumas rações, quando nós tiramos do pacote, colocamos em outro recipiente que não tem uma tampa hermética, que não veda certinho, eles acabam enjoando da ração. Na verdade, é que perdeu o cheiro da gordura, ela já ficou uma gordura rançosa, então ele não tem mais vontade. Não é porque ele enjoou da ração, é porque a ração já não está servindo, está velha. Ninguém come salgadinho murcho, por exemplo, né? A gente tem que lembrar disso. É verdade. É verdade. Então, o sabão é feito de gordura, eles têm vontade, principalmente sabão em barra de coco. Eles comem mesmo e pode desenvolver vômito recorrente, até pancreatite, tá? Sim. Eu tô sentindo falta da nossa live hoje, dos seus sons, da sua imitação. Ainda não tivemos uma pergunta. A minha sonoplastia. Não tivemos uma pergunta que deu vazão a esse. Não teve ainda. Porque para você que está com a gente hoje, minha gente, o Thiago, ele além de veterinário, ele imita com perfeição os animais. Mas a gente vai chegar lá. Então, se você sou bem didático, né? Pessoal, faz uma pergunta assim, minha cachorra faz um barulho esquisito. Aí já vai ser um gancho. Só não vale falar do pum, né? Não, o pum não precisa. O pum não precisa. Mas o Thiago sempre tem isso. Bom, aliás, gente, para vocês que estão vendo agora a live, depois que acabar aqui, tem um monte de live que eu fiz com o Thiago que está no meu IGTV, no meu Instagram. São lives muito legais. Só que no IGTV não fica as participações, né, Thiago? Não sei se você já percebeu. Não. E aí a gente parece que tá falando do nada. Mas enfim, lá tá tudo. Mas toda vez que eu termino, eu tô baixando ele. Eu copio o link e coloco no aplicativo do celular que chama Baixador de Stories. Aí eu colo esse link. O teu é iPhone ou Android? Não, Android. Putz, então... Não sei se iPhone tem. Eu te mando toda vez que eu salvar, porque daí ele salva completinho, daí eu mando para você postar e gravar nos seus favoritos. Muito aí. Bom, posso deixar. Eu vi que a Tatiane perguntou sobre o cachorro ter hábito de cavar o sofá. Ele procura como se fosse um buraco ali. É verdade. Essa pergunta é interessante. Isso é normal, porque nós temos hábito de comer no sofá. Né? Então, o faro deles é maior do que a gente. Às vezes um grão de pão pode ocasionar um estímulo de querer cavar. E tem casos em que nós damos petiscos para os animais e eles têm hábito de levar também para o sofá, porque ele reconhece que nós, como líder da matilha, também comemos no sofá. Às vezes a gente fica puto que vai comer no tapete, vai comer no sofá. É porque são áreas e lugares que a gente tem hábito de se alimentar. Então os animais reconhecem essa prática. Lembre-se, eles vivem em matilha com a gente. Eles não entendem que eles são os cachorros. Ele entende que é ele e mais a casa inteira envolvida nisso.
Então eles vão buscar por essa Mas sabia que situação aí. eu tinha um cachorro, que eu não vou lembrar se era um Cocker, uma raça que nem existe mais, né, o Cocker. Como a gente vai ficando Sumiu, velho, né? a gente percebe que tá velho quando se fala uma raça que não existe mais. Mas enfim, e o que ele Oh, fazia? beleza. Ele cavava a terra um pouco e deitava onde ele cavou. Ele gostava de Isso é fazer uma calor. espécie de um buraquinho para ele ficar. E eu Isso é queria te calor, é perguntar, calor. boa, boa. Tá Calor, certo. calor. E Ele tá por que que o tirando isso, gato, isso é um hábito. é, Fala. e por que que o gato amassa pão? Tipo, qualquer lugar que ele vai, ele fica assim, ó. Por que que ele Pois faz é. isso, será? Não se sabe ao certo o estímulo completo, mas acredita-se, por hipóteses assim, por uma história geral, que os gatos têm hábito de, quando estão mamando, Fazendo afofar assim. a barriguinha da mãe. E isso é uma herança, tá? De se sentir assim, protegido, materno. Uhum, Então, até se você observar, quando eles afofam, é porque eles estão querendo um lugar verdade. confortável, mas É. eles se projetam em posição fetal, eles ficam encolhidinhos mesmo. Aham, Porque aham. isso é uma herança entre mãe e filho, relação materna. O Então, Tchuco, cara, ele faz isso em geral quando tem um cobertor no sofá. isso. E Aí tem ele que ser sobe felpudo, né? e é o momento que ele começa a É. ronronar e fazer isso. Isso, É manta muito é o que mais engraçado. chama, porque é parecido. E a sensação do prazer é nas patas, eles têm muitos receptores. Até nesse vídeo que eu estou para produzir, os gatos têm muitos receptores nas patas, que eles são desenvolvidos, o corpo e a anatomia é desenvolvido para hábitos de caça. Então é assim a sobrevivência deles. Então, quando eles buscam as 18 horas do dia para dormir, eles procuram também por tatos locais onde ele sinta se conforto, justamente Uhum, por essa relação materna. Então muito é legal. muito normal todos fazerem esse amassapão aí. Bom, gente, são duas perguntas então, Thiago. Vamos lá. Primeiro da Natália Ferreira. Boa noite. Eu gostaria de Oi, fazer uma Natália. pergunta para o veterinário. O pet da minha filha adora caçar ratos, só que ele não come. É prejudicial à saúde do animal? É cachorro? Eu não vi a pergunta no começo. Deve ser cachorro. O Pois pet, é, não, ela só deve ser disse que é um cachorro. pet. Tá, Ela já gatos não tem problemas. Até porque gatos, é muito raro o gato desenvolver doença do rato, que é a leptospirose, que transmite isso daí de forma zoonótica. Nós podemos pegar dos animais, né? Através do contato pela urina. Então ele é transcutâneo. Então um contato na pele, ele percorre toda a sua barreira de proteção da pele, invade a corrente sanguínea e aloja lá no rim, tá? Agora, uma das características de rato é justamente por essa evolução. Há muito tempo atrás, os gatos caçavam-se ratos justamente para proteger todo o ambiente. Então, eles já tiveram muito contato com ratos nesse longo da vida, nessa criação e evolução das coisas. Por isso que gatos é muito raro. Tanto que na vacina de gatos não tem nem vacina contra a leptospirose. Já na vacina de cão, se ela tem hábito de vacinar recorrente esse animal ela falou que anualmente, é cachorro. cachorro, melhor ainda. Cachorro é só fazer a vacina V8. A vacina V8 já previne, tem que saber qual é a vacina importada que ela está usando, porque tem umas que tem que fazer de 6 em 6 meses e umas que são de ano a ano. Se está vacinado, ó meu bem, deixa ele caçar, deixa ele viver, deixa ele ser feliz. E ele está protegendo a sua casa, porque ele está imune de desenvolver leptospirose, tá bom? Perfeito. Agora, uma consideração que nós temos que ter, se tem incidência de rato, tem acesso a alimentos que o rato está indo nesse local. Tem que ver o que está atraindo, porque isso é uma praga urbana. Isso não pode trazer doença para o cão, mas ele pode trazer doença para você, tá? Tá. Daqui a pouco eu já vou na pergunta da Amanda e também da Evelizes. Vamos lá, eu quero ir lá para cima, porque tem a participação aqui da Reco Brusli. É muito difícil mudar da ração júnior para adulto. Minha poodle é bem complicadinha, ela diz. Não, toda ração que se muda, independente de marca e aspecto, tem que fazer uma transição. Não importa se você está comendo no melhor restaurante chique japonês
e você vai mudar para um restaurante chique, indiano. Os temperos, as fórmulas são todas diferentes. Você vai ter uma diarreia absurda. Então, você vai fazer uma transição. Vai adicionando aos poucos. Isso pode levar em torno de uma semana. Comprou uma ração nova, você vai misturando junto com a velha. A gente faz uma graduação mais ou menos assim, a olho mesmo, a partir de crótons. Ou pode até pesar, mas você pode colocar 25% da ração nova nos primeiros 2 dias e depois 75% da ração velha. Aí você põe 50%, 50%, depois e vai diminuindo. Aí ela vai se adaptando bem à ração. Então é bem facinho fazer. Luana, por que os cães têm costume de se esfregar em pernas ou em algum tipo de tecido? Poxa vida. Cães, eu até meio que Eles meio que se esfregam em tudo, repensaria. né? Até se fosse gatos, eu até justificaria pelas glândulas que eles possuem para marcar território. Eles gostam de deixar um ambiente seguro para eles, é um ninho. Agora, cães, geralmente pode estar relacionado a retirar a ramela do olho, pode estar relacionado a coçar mesmo. O meu cachorro gosta de andar nesses arbustos assim, ó. Ele gosta de passar bem devagarzinho. Eu até fiz um vídeo, porque ele gosta de sentir que está sendo acariciado, é um arrepio. Então, o que ela tem que observar é esse jeito de se coçar, de se esfregar, ele é sutil ou ele é com muita intensidade? Porque se for sutil, ele está querendo afago. Ele está se afagando em você. Agora, se for um pouco mais agressivo, quer dizer que ele está com coceira, prurido. Pode investigar isso. Tá. Tá. Falando em Oi, coceira, Neri. participação da Amanda. Minha Vamos cachorra lá. tem se coçado muito nas patas e no peito. E está caindo pelo também. Tá. Coceira nas patas pode estar relacionado a um fungo chamado malacesiose. O que ela pode fazer, por curiosidade, se ela quiser participar disso, é cheirar a pata do cachorrinho dela. Se tiver com cheiro de chulé, o que de fato tem, às vezes, pode estar relacionado a fungo. Fungo, malacesiose, é um comensal da pele. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre vai existir. Agora, uma intensidade da produção dele é o que causa patologia. Quem poderia causar esse aumento da intensidade patológica do fungo? É a salivação, excesso de umidade nas patas. Então eu sugiro que ela vá num pet shop, retire os pelos que estão em excesso no meio das almofadinhas, tá bom? E compre um spray à base de itraconazol ou cetoconazol 2%. Pode ser Vodol, ABC Spray, para ela passar. Uma das características de pacientes com fungo nos pés é a vermelhidão nas patas, enrugamento da pelezinha e enegrecimento da raiz da unha, tá? Se isso ficar muito recorrente, tem um grande problema. O hábito de se lamber vai fazer com que umidifique mais os dedos e ao se coçar na orelha, vai transfigurar transmitir todo o fungo para dentro do ouvido, desenvolvendo uma otite recorrente. Então ela precisa verificar isso mesmo. Tem cheiro de chulé mesmo, olha lá, ela falou. Então ele pode estar com fungo, é muito provável. Sim. Então você pode fazer daí o ABC Spray, uma aplicação borrifada uma vez por dia durante uns 14 dias aí. Uma observação que eu dou para todos os papais de cachorro: cães odeiam spray, porque é do susto que eles têm medo, tá? Então faz com calma, agrada depois da aplicação medicamentosa para ele ter vontade de entregar as patinhas para você. Dá um pitisquinho, né? Uma coisa assim. Evelise, isso você já respondeu, eu me lembro, mas vamos lá. Em outra live, na verdade. O que ocasiona o soluço em cães? Meu Tobias tem bastante. Tá. Tem que lembrar se ele é bigodudo. Se for cachorro que tem hábito de ter um bigode muito grande, eles vão soluçar justamente por causa da condição de... Ó, uma sonoplastia aí, Ó, Emanuel. sonoplastia. Mas como que é o som, Thiago, do soluço em cães? É o soluço humano. É a mesma coisa? Vezes, eu nunca vi um cão as bochechas, às vezes observa pelas bochechas, assim, ó. Ah, entendi. Ele faz isso e também você vê o peito fazendo um pulinho, assim, ó. Um pulinho. Um pulinho. Uhum. Aí o que ela tem que fazer é, observar quando ele for beber água, erguer ele, porque daí ele vai arrotar. Aí vai diminuir bastante.
Uma das condições também para reduzir logo isso é dar 1 gota por quilo. Se o animal tem 10 quilos, dar 10 gotas de Luftal humano, tá bom? Ele é antigástrico. Luftal, para tirar o Que é o parasito. dimeticona. É um princípio Sim. ativo, é o dimeticona. O Arcílio pergunta, beterraba com mel serve para que tipo de doença no cão? Faço Não sei. lá para Uberlândia e não tive oportunidade de perguntar. Sabe para quê, Thiago? Não sei. O que ele tem que lembrar é que, assim, ó, quando se busca, de nada, Ive, prazer, viu? Quando se busca alimentos tubérculos, assim como, por exemplo, a beterraba, quais são os nutrientes que esse tubérculo possui que pode trazer de benefício? Então, vamos lembrar, ele tem pigmentante, que ajuda bastante aí na propagação de pigmento celular, então o sangue vai aumentar a sua coloração. Ele tem vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D. Então, tem vários componentes que fazem uma junção nutricional de aporte precursor de imunidade. Então, eu acho que o objetivo dessa dieta toda, desse preparado que eles estão fazendo, dessa oferenda aí, é uma condição que pode estar relacionada a um aumento da imunidade. Acredita-se também, que eu não sei isso ao certo, mas que o mel associado ao própolis e associado àquela favo, né? Aquela cera do favo de mel, ele também é anticancerígeno. A beterraba também tem um precursor muito grande contra radicais livres, que são precursores inflamatórios. Então, ela impede que o animal envelheça precocemente e, consequentemente, aumente a imunidade. Uhum. Talvez seja esse o objetivo. Boa. Ele disse no início que não sabia e daí, no fim, explicou tudo. Mas é porque daí eu pensei no meu raciocínio sobre o tubérculo. Daí eu falei, se deve dar, eles estão dando isso. Aí minha cabeça trabalha, Manuel. Vocês estão jogando a peça e eu vou encaixando aqui dentro. Perfeito. Por isso que eu gosto da live. Ela me torna um desafio. Eu acho fantástico. Porque quando eu termino, eu escuto ela de volta. E eu falo, cara, quanta coisa eu sei. Olha que interessante. A Devanilda fala assim, ó. Tô no e-mail do marido. Sou a Devanilde. E a gente tava falando que era Arcílio todo o tempo. Oi, Devanilde. Mas é Arcílio e Devanilde. Devanilde. É bom esclarecer, né? É bom. Tudo bem, obrigado. Eu acho legal esses casais que têm o perfil conjunto, né? Em conjunto. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Gente, é isso, né? A gente já tá com 53 minutos de live. Sempre as lives com o Thiago são sensacionais. Rendem muito e a gente aprende muito também. Eu também, Thiago, você é um amigo que tenho saudades de conversar mais, mas pelo menos a cada 15 dias a gente está junto aqui nessa live. Muito bom. Nem que seja só para a gente conversar, já está valendo e está valendo muito. Vou mostrar o Tchuco para você ver como que ele tá. Deixa eu ver. Vamos ver se você vai falar que o olho dele... Cara, então, até uma coisa que eu queria te perguntar. Colírio é meio que tem que dar direto para ele, porque para sempre. Para sempre, cara. Juro para você que eu vou até meio que queimar meu filme aqui, mas eu procurei estudar sobre gatos justamente para aumentar as minhas respostas para você que é pai de gato. Então. Porque eu vejo a sua dificuldade de interpretar muitas coisas, e às vezes eu tenho a minha dificuldade de saber que tem coisas em que de fato deve ser uma característica do indivíduo. Então eu fui estudar. Você sabia que a criação do gato persa, ela veio oriunda de um fenotipo, ou seja, é uma vontade do humano de ter um gato com focinho cada vez mais curto. E o gato persa, ele é muito mais valioso, comercialmente falando, em julgamentos de competições de raças felinas. O persa, quanto menos focinho tem, mais puro ele é. Mas esqueceu e ignorou-se o fato de que o ducto nasolacrimal entope, porque ele fica tortuoso. Então a lágrima que costumamente ele produz não vai pelo nariz, não escorre como dos outros felinos. Então, na verdade, ele fica sempre lacrimejando. E esse lacrimejar o tempo todo acidifica e daí queima a pálpebra. Fica dolorido, fica ardido a lágrima dele. Então é uma condição genética pela busca
da característica fenotípica Não, pet, eu quer já te falei, dizer. não sei se eu já te contei, mas assim, o Tchuco aqui, o gato, o chão do apartamento, acho que eu já te falei, ele fica todo respingado, assim. Por mais É, que eu ele sempre, chacoalha o olho, o rosto. sempre tenha aquela coloração meio telha, sabe, assim, É, isso mesmo. e, e isso é direto. Então, estou dando ainda os colírios que você receitou, são dois, Uhum. né? Eu estou fazendo Isso. uma certa É, a gente vai ter que combinação. mudar eles. A gente vai Ah, ter que é? mudar. Porque meu aporte de pensamento, por isso foi bom estudar, é importante fazer isso. E eu assumo todas as vezes que eu realmente aprendo coisa nova. Às vezes Uhum. eu me cobro, eu falo assim, cara, você está indicando coisa errada, por que você não foi atrás? É porque é tanta informação, mas Sim, é muito eu difícil. reconheço isso. Então, o que eu tinha prescrito para você é um anti-inflamatório com antibiótico, que é o ofloxacino associado com Vigadexa. A gente vai ter que mudar, porque o excesso de corticoide também, que esse colírio que eu indiquei para você, o excesso disso pode tornar um animal dependente de corticoide e não Putz. dependente do colírio. Então a gente vai Hum. mudar a associação desse colírio para ser um colírio só para associar a lágrima, para diminuir o pH. Mas eu já Talvez paro de isso dar, você acha? você já pode parar, porque Tá, depois que eu terminar aqui eu já mando uma receita para você, pode comprar sem receita esse colíriozinho, tá? tá. E aí é sempre bom ter. Também caiu em desuso colocar os colírios nas portas das geladeiras. Não existe mais essa ideia de que colírio causa uma infecção cruzada quando você abre ele pelo ambiente. Até o Tá. fato de colocar na geladeira tem demonstrado que os princípios ativos demoram para ser absorvidos nos olhos dos Então, animais, melhor não inclusive pôr. dos humanos. Não se coloca mais, não precisa Tá. colocar mais. Então, Mudei também meu terminando aqui a conceito sobre isso. live, você passa para mim o nome, por favor? Passo, com Tá, certeza. deixa eu pegar o Tchuco então, peraí. Cara, Pega tá, ele ó, lá. de novo vai acabar na nossa cara essa live, quando a gente ficar muito tempo para a live do nada. Peraí, só um pouquinho. Gente, obrigado, Neri, Raquel. Deixa eu mandar salve para todo mundo. Tatiane, Vivi, Pro, você é o melhor. Ah, obrigado. Raquel sempre adora. O Neri tá sempre junto também. O povo que eu conheço aqui. O Arcírio, só que é a Devanilde, que tá usando o e-mail do esposo. Vamos lá, Ó, Luciana. Oi, Tchuco! ó, Ah, ele ó. tá ótimo. Tá bonito. Que olho laranja que ele tem. Ele tem um olho muito Ó, lindo. a cara dele é sempre essa cara de cu, mas é isso, gente. Não temos nada diferente, né, cara? Ele parece É aqueles gatos de vilões de filme, né? Que ele fica isso. Cara, é muito acariciando engraçado. assim. Eu chego em casa, ele tá com essa cara aqui, ó. É muito Ele dá um engraçado. meme absurdo. Ele é um meme, exatamente. Mas ele é Mas é uma lindo, é um figura. gato lindo demais. Nossa, Ele é uma cor adora, de adora fumaça. brincar, cara. Esse Não é? platinado dele é incrível. A gente sofre para dar É, no salão para conseguir ficar com o cabelo assim, mas eles é têm verdade. naturalmente. Mas eu tô morrendo de saudades do Joca, do cachorro. Joca é top, né? Meu São duas Deus. dinâmicas muito diferentes aí. Você Eu tá com sinto. quantos animais aí, Thiago, com Eu você? tenho ao todo os meus filhos, ao todo mesmo, aqui na casa são uns 10, 11 Nossa, bichos, uma mais galera. dois Você levou gatos. todos que estavam com você aqui em Curitiba, você levou para São Todos. Paulo? Só ficou com o esposo dois gatinhos, a Dois ela e a gatinhos. Versalhes. É, até porque ele também Uhum. precisava de uma companhia. É Claro, importante, isso ajuda claro, né? bastante a não Deixa, se sentir sozinho. pelo menos Mas... isso deixa com ela, né? Com ele, né? É. Por favor, né? Gente, mas é isso então. Nós temos um minuto e meio. Muito obrigado. Cadê o Cisco? O Neri perguntou. Cisco O qual Cisco é? tá lá na frente com a Tá lá na família. frente. Não vai dar tempo Mas de ele tá pegar. bem. Obrigado por perguntar, Neri. É uma honra. Tá. Obrigado. Até os Gente, passarinhos que você me deu tão bem também. que legal. Gente, eu vou. Olha, bem a hora que a gente tá acabando a live, tem 30 pessoas, mais tá aumentando. Que Enfim, não legal! a gente não consegue ficar mais tempo do que isso, porque a gente é pobre e o Instagram tira. Se a gente fosse o conhecido, artista, ia ficar mais tempo com toda certeza. Pare de ver agora as perguntas, o Thiago já quer responder. Tá bom, vamos ver, ó, em 50 segundos. Por Tá, que vamos às lá. vezes Por que os cachorro come cachorros comem grama? capim? É porque eles querem reduzir a acidez do estômago, procura aumentar a quantidade de ração ao dia ou também diminuir a situação de dar muitos outros petiscos. Pode estar acidificando demais o estômago. E também pode ser Uhum. uma condição natural, é normal às vezes. Eles têm tropismo para isso. Perfeito.
Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Essa live, olha aí, ó. A polenta. Ela é muito Doidinha, dá tchau, galera. Ela é muito querida, né? Ela é demais. Mas é isso, gente. Essa live vai ficar no meu IGTV. Eu não vou colocar dessa vez prévia, mas vai estar lá no IGTV essa entrevista. Tchau, Thiago. Valeu. Beijo, tchau. Valeu.